Estamos de volta aqui mais uma vez, quem fala aqui é o Queruvim. O meu objetivo agora é falar sobre o tetragrama. Existem muitas pessoas guiando outros e levando eles para o abismo, para o escuro, né? Sem informação precisa sobre esse assunto de qual que é o nome de Deus. Na verdade, gente, vamos esclarecer esse assunto e responder também ao comentário feito por um canal do YouTube chamado Teologar, que criticam as testemunhas de Jeová por usarem o nome de Deus na pronúncia Jeová. Vejamos então se isso procede ou se eles estão, na verdade, desinformando as pessoas. Para isso, eu convido que, por favor, vocês acompanhem essa pequena introdução, que logo darei prosseguimento. Pois bem, então vamos ao assunto. Eu tenho aqui o seguinte tema: livros rabínicos antiquíssimos revelam a pronúncia do tetragrama. É bom ter em mente que o nome de Deus é importante, sim, gente, porque Deus disse isso. Em Êxodo 9,16, ele mandou dizer a Faraó que ainda não havia eliminado a ele. Ele diz lá por meio de Moisés: para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Perceberam? Por que Deus ainda não havia eliminado o Faraó? Ele disse: porque eu quero que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então, qual é o nome de Deus? Deus, ele revela esse nome na Bíblia. Por exemplo, apesar de alguns criticarem que as testemunhas de Jeová usam o nome na forma Jeová e que como se fosse apenas as testemunhas de Jeová que assim fazem, né? Que absurdo. Na verdade, isso não é o caso. Por exemplo, a Bíblia João Ferreira de Almeida, na edição de 1819. Digita aí 1819, João Ferreira de Almeida. Vai abrir um arquivo em PDF e você vai ver o nome Jeová em todo canto naquela versão da Bíblia. Então, realmente, eles estão desinformando as pessoas, porque os próprios eruditos da religião evangélica já usavam o nome Jeová em milhares e milhares de vezes nas suas versões preferidas da Bíblia. Perceberam? O nome de Deus, então, é sem dúvida importante. Ele quer que as pessoas conheçam esse nome. Tanto é que o Salmo 83:18 fala para que as pessoas saibam, não é que é para que as pessoas apaguem de suas Bíblias, para que as pessoas critiquem ou apenas deixem de usar, não. Moisés perguntou: qual é o seu nome, o que eu hei de dizer, né? E no versículo 15 Deus respondeu qual é o nome dele. No texto hebraico nós lemos: Yehová Elohei Avotechem, Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, este é o meu nome. Viu só? E lá fala: esta é uma recordação de mim de geração após geração. É lógico que nesse versículo 15 o nome foi removido nas recentes versões da Bíblia, produzidas por adulteradores, de profissionais de documentos. Quem são eles? Pastores evangélicos, teólogos e outros que não gostam do nome de Deus, pegam e removem esse nome de Deus e substituem pela palavra Senhor com letras garrafais. É o que aconteceu em Êxodo 3:15, por exemplo. Mas nós sabemos que o texto hebraico apresenta o nome de Deus. Mas então a pergunta que surge é: será que a forma Jeová é uma forma inventada, uma forma tardia, criada tardiamente? Pois bem, vocês verão por meio de alguns artigos aqui que o nome de Deus, ele na verdade, ele é bem mais antigo do que muitos podem imaginar. Veja bem, existe uma obra, uma publicação, The Horned Hunter, aqui ó, vocês podem ver, ó, The Horned Hunter on a Lost Gnostic Gem. Aqui é escrito por Roy Kotansky. Ele é um educador de religião, até premiado na Universidade de Chicago pelo conhecimento de língua grega. Ele foi autor de várias obras de textos gregos antiquíssimos, e falando sobre o nome de Deus, inclusive. Ele escreveu em inglês, como alguns não entendem inglês, eu coloquei a tradução aqui, olha. Abre aspas. Muito embora a maioria dos eruditos acreditem que Jeová seja uma forma híbrida tardia, alguns atribuem ao tempo do primeiro ali 1100 depois de Cristo, derivada da combinação das letras JHVH com as vogais de Adonai, é a versão tradicionalmente pronunciada de Yod-He-Vav-He, o tetragrama. Muitos textos mágicos em semítico e grego estabelecem uma pronúncia bem mais cedo do nome divino, apresentando tanto Yehová como Yahvé. Fecha aspas. The Harvard Theological Review, volume 88, produzido e editado aqui por Roy Kotansky. Portanto, ele diz que a forma Yehová, tá vendo aqui? Perdão, aqui embaixo, ó, ela é mais antiga do que se imagina.
Alguns atribuem ali ao ano 1100, né? Alguns desinformantes, desinformados já dizem que ela é da Idade Média. São pessoas que não estudam com dedicação o assunto. São desinformantes profissionais, né? Portanto, vamos ver os fatos, né? Veja bem, recentemente um erudito chamado Nehemiah Gordon, ele fez uma pesquisa interessante que foi publicada no livro Rompendo com a Conspiração do Silêncio, Shattering the Conspiracy of Silence. Esse erudito, ele fez assim, ele foi na Universidade de Bar-Ilan, onde ele estudou ali, em Israel, ele estudou mestrado ali, ele fez mestrado em estudos bíblicos, e ele também é bacharel em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ao chegar lá na Universidade de Bar-Ilan, ele teve acesso a um banco de dados com livros rabínicos, 100 mil livros, escritos por rabinos. Em um desses livros, o nome é Sefer Hashem, esse livro do ano 1225, veja só. Os notáveis nestes documentos é a menção de que o nome de Deus, longe de ter sua pronúncia perdida, ele tem a sua pronúncia mencionada até como que se pronuncia originalmente. E sempre foi pronunciado pelos rabinos de diferentes séculos. Por exemplo, no livro Sefer Hashem, que vocês veem aqui nesta imagem, Eleazar Okea. Ele fala, num dos achados deste rabino, aliás, desse erudito Nehemiah Gordon, num dos livros deste Eleazar Okea, ele fala assim, de uma cerimônia onde o rabino ele passa o nome de Deus e pronuncia o nome de Deus para o seu aprendiz ou discípulo, ao ler Zacarias 14 ou citar Zacarias 14:9. Isso aparece no livro Sefer Hashem. Portanto, diferente do que muitos dizem que o nome de Deus deixou de ser usado lá antes de Cristo ou até mesmo no tempo de Cristo, isso não tem respaldo algum. Por exemplo, várias enciclopédias, comentários da Bíblia, e eu posso citar aqui a enciclopédia judaica. Ela foi seguida, sabe quando um boi vai, caminho errado e os outros bois todos vão seguindo? Recentemente aconteceu isso. O boi foi descendo e caiu no precipício. E os outros bois todos foram seguindo e morreu o rebanho quase todo, se não todo. Foi um noticiário internacional, inclusive saiu no noticiário aqui do Brasil. É o que está acontecendo com os que ensinam coisas erradas sobre Deus. Muitos repetem, e o boi que começou a desviar o pessoal, pode-se dizer que foi a Jewish Encyclopedia, a enciclopédia judaica. Lá o Dr. Hirt, que escreveu, um judeu, ele falou que o nome de Deus na forma Jeová é totalmente impossível, ele fala. Que é uma fabricação onde você pega as vogais da palavra Adonai, né? Adonai significa soberano Senhor em hebraico. E ele diz que no tetragrama, que você encontra no texto hebraico, a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, chamado Velho Testamento, então lá você encontra o nome de Deus, os caracteres lá e depois a vocalização. No hebraico você vê para ler muitos lugares assim, olha, Yervá, 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 em todo canto. Agora tem alguns lugares, como por exemplo, posso citar aqui para vocês, Gênesis capítulo 3, versículo 14, lá aparecem as vogais, todas as vogais, dá para ler assim, Yehová, o nome de Deus. Viu só? Então, muitos falam, não, mas essas vogais são tiradas do Adonai, de Adonai, são a vocalização tirada da palavra Adonai. Pegaram o A de Adonai, o O de Adonai e o I de Adonai para formar a forma Yehová. Então pegaram o A de Adonai e o O de Adonai. Exatamente isso, para ser mais exato. Então, será que é isso mesmo? Então é isso que diz a enciclopédia judaica. E os outros todos foram seguindo, a britânica, a Barça, hoje os evangélicos, as faculdades de teologia, dizem, o nome Jeová não existe. Isso aí foi criado, foi inventado, pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama. Mas, gente, isso não tem sentido, por vários motivos. Primeiro, os maçoretas, eles fizeram as vogais, colocaram as vogais a partir do 5º século, 6º, 7º século. Certo? Isso eu tenho fontes, tudo que eu estou falando eu posso provar por fontes fidedignas. Então a família Ben Asher, eles fizeram isso, eles pegaram, começaram a colocar as vogais ali porque só tinha o texto totalmente hebraico da Bíblia em consoantes, totalmente consonantal, ou seja, o texto era abjad. Abjad quer dizer um texto que não tem consoantes. Mas será que existiam sons de consoantes? Sim. Aí é onde muitos erram, porque as vogais elas já existiam, só não existia uma representação escrita delas, né? Não existia uma representação escrita, mas na mente das pessoas e na pronúncia das pessoas já existiam as vogais. Entendeu? Por exemplo, aqui, olha, se nós olharmos esses nomes aqui, ó, no texto hebraico, você vê esses sinaizinhos que tem abaixo da letra, são as vogais criadas pelos maçoretas. Eles que colocaram esses sinaizinhos aqui. Por exemplo, esses dois pontinhos que aparecem aqui, na palavra aqui, Yehoacaz, né?
E aqui também ó, o nome Joada, né? Jeoiada. Aqui não tem esses dois pontos, é um E, é um Shevá. Então os rabinos judeus lá do tempo do 5º século, 6º século, a família Ben Asher, certo? Uma família de rabinos, de judeus, bem dedicados. Eles falaram, vamos colocar as vogais. E aí eles colocaram, por exemplo, em Gênesis 3,14, eles colocaram no nome de Deus o Yod e o E também aqui embaixo. Né? E depois foram colocando as outras, a vogal Rolam, que é um pontinho em cima, então fica Yerô, e eles colocaram Yehová para o tetragrama, para o nome de Deus. Ali no texto de Gênesis 3,14, onde temos a vocalização plena, Yehová. Aí vem alguém e diz, não, isso aí é o nome tirado de Adonai. Mas isso não é certo, vamos ver o porquê. Mas antes, prossigamos aqui com o que eu estou falando sobre as descobertas do erudito Nehemiah Gordon. Nehemiah Gordon, ele viu que os escritos de Elias de Vilna, nesse banco de dados que ele conseguiu desenterrar, que estava restrito há séculos na Universidade de Bar-Ilan, lá fala de um cidadão, um rabino chamado Elias de Vilna. Ele viveu entre 1766 e 1808, e esse rabino ele diz que as vogais do nome estão escondidas. Olha que diferença do que nós vemos na Enciclopédia Judaica, a Jewish Encyclopedia em inglês do Dr. Hirsch. O Dr. Hirsch diz que o nome de Deus não tem como saber, né? Ele diz mais ou menos isso. Ele diz que é impronunciável, inefável. Essa palavra inefável, 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 eles repetem como se fosse uma cantilena mentirosa, enfadonha. Pelo contrário, aqui não diz que estava perdida, que nem se sabia pronunciar, mas que estavam escondidas. Percebeu? Elias de Vilna era um rabino, escreveu isso. Mas a coisa veio à tona nos escritos que Nehemiah Gordon trouxe a lume. Por exemplo, o rabino Meir Maharan de Lublin, olha o ano que ele viveu. Ele escreveu assim, faça um pedido que você esconda esta carta em um lugar puro e santo e não permita que seja passada de um lugar para outro. E sobre que era essa carta? Meir Maharan de Lublin, ele prossegue dizendo, é referente ao tetragrama, suas vogais recebidas no Monte Sinai são, aí ele fala em hebraico as vogais do nome de Deus, Shevá, Rolam, Kamatz, perceberam? Então, E é Shevá, Rolam é O e Kamatz é um A. Então, A, Jeová ou Yehová. Em hebraico é Yehová, em português é Jeová. Então, ele está dizendo as vogais aqui. Então, isso, gente, foi um rabino, um líder religioso e também um pesquisador judeu cujos escritos não estavam em público, vieram à tona agora, para ser mais exato, de 2016 e 2017 para cá, depois que o erudito Nehemiah Gordon trouxe a lume isso. Então a Enciclopédia Judaica diz que não se sabe, que se perdeu, ninguém sabe a pronúncia, os judeus não pronunciam tal, mas olha o que nós vemos aqui, Meir Maharan de Lublin, ele é citado por Asher de Kakrov como dizendo isso aqui. Tá vendo? Então uma tradição de que eles realmente sabiam o nome. Para prosseguir a avaliação disso aqui, veja outros rabinos que dizem que o nome de Deus era pronunciado com as vogais Shevá, Rolam, Kamatz, que em hebraico para português é E-O-A. E-O-A. Tá vendo aqui, ó? E-O-A, que eu até destaco aqui, ó. Viu só? Veja só, Meir Maharan de Lublin, ele disse, abre aspas, saiba, meu amado, quão extremamente difícil é colocar estas coisas desta forma por escrito e ainda mais em uma carta enviada de um lugar para o outro, referente a quê? Às vogais do tetragrama que são Shevá, Rolam, Kamatz, fecha aspas. Perceberam? Então esse rabino disse que o nome era pronunciado com E ou A. Prosseguindo, nós temos agora Joseph Ibn Tzayach, que viveu do ano 1470 a 1540. E o que ele disse? Abre aspas, um certo discípulo tem pronunciado o nome segundo as suas letras, e um certo rabino censurou devido a isso. Mas o discípulo era teimoso em suas ações. Fecha aspas. Tá vendo? Ele disse que o nome era pronunciado por um certo discípulo. E era segundo as suas letras. Gente, aqui está um ponto interessante. Lá por volta do ano 1000 e pouco, teve um rabino também chamado Rambam. O rabino Rambam, ou Maimônides, ele dizia que o nome de Deus não tem dificuldade de pronunciar, porque ele é pronunciado segundo as suas letras. E que letras são essas? Como nós sabemos, são consoantes, certo? Mas se você olhar as consoantes ali, elas têm sons de vogais, porque são mater-letiones. Por exemplo, são 4 letras, o Yod, Re, Vav, Re. O Yod ele tem som de I.
Aquele Re que vem logo em seguida, ele tem som de Ro, de O. E no final, nós sabemos que todo nome terminado com Vav e Re, a pronúncia é Vá no final. Sem exceção nenhuma, todo nome próprio, não tem como vocês negarem isso, não tem como alguém tentar refutar, isso é irrefutável. Todo nome próprio que nós encontramos na Bíblia hebraica, que termina com Vav e Re, a pronúncia é Vá. Não tem essa de Yahu, não tem essa de Yavé. Pelo contrário, Nehemiah Gordon disse que nessa pesquisa que ele fez no banco de dados, não encontrou uma vez sequer o nome Yavé ou Javé. Não existe, não tem no texto hebraico. Ele pesquisou milhares, mais de 1000 manuscritos, ele encontrou o nome Yehová, o nome na vocalização completa com as vogais E ou A. Então, isso aqui são documentos, isso aqui é documentos que não estavam a público e vieram a lume agora. Veja bem, outro rabino disse que as vogais da palavra Leolam são as mesmas do tetragrama. Em hebraico, Leolam sabe o que quer dizer? Para sempre. Então, em hebraico, o rabino comentando sobre Êxodo 3,15, onde aparece a palavra Leolam, ele fala assim, ó: há também um segredo aqui, recebido por tradição, nas vogais de este é o meu nome para sempre, pois elas são as vogais do grande nome. Ele diz que as vogais do grande nome aparecem na palavra para sempre, ou Leolam. Quem disse isso foi Menachem Tzioni, século XIV, outro rabino, que está nos livros que vieram a lume agora, estavam restritos, ninguém tinha acesso, e que estava na Universidade de Bar Ilan, em Israel. Então ele disse que o nome de Deus é pronunciado com as vogais da palavra Leolam, E ou A. Perceberam? E tem mais, gente, tem muitas explicações. Então o erudito Nehemiah Gordon, para vocês terem uma ideia, é tradutor dos livros do manuscrito do Mar Morto, perito em hebraico antigo. Ele pesquisou durante meses para encontrar esses escritos aqui, que eu estou mostrando aqui nessas partes em negrito aqui. Ele pesquisou durante meses. Perceberam? Ele dizia até, muitos recorrem a livros gnósticos, livros gregos, mas eles deixaram de ir na fonte principal, que é a literatura rabínica antiga. E ficaram baseando-se na desinformação. Os judeus não sabem, os judeus não sabem. Os judeus perderam a pronúncia original. Lembra do que eu falei? Um boi guiando outros, um boi derrubando os outros para o abismo, que seguem ele? Pois bem, veja bem, Jacob Bakrak, 1896, olha o que ele escreveu, abre aspas. Se as vogais no tetragrama fossem de fato as vogais de Adonai, a precisão teria exigido a colocação de o Hatef Patá sob o Yod pelo Aleph de Adonai. Viu? Então aí ele fala, olha gente, não são as vogais de Adonai, ele fala, porque Adonai, você começa com A, certo? A de Adonai. O nome de Deus começa com um E, então tem que ser colocado um Shevá, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, se você pega o texto em hebraico, né? Por exemplo, você vai lá olhar, o nome de Deus ele começa sempre com esses dois pontinhos aqui. Esses dois pontinhos é um E, esse risco aqui é um I. Lê daqui para lá. Aqui não é o nome de Deus, aqui é o nome Yehoiada, mas ele tem parte do nome de Deus, porque aqui são os nomes dos filhos de Israel, tá? Então, Joiada, né? Ou Yehoiada. Então você vê que aqui tem um I e depois esses dois pontinhos aqui é um E. Em hebraico a gente chama Shevá. O nome de Deus, os rabinos falam que é Shevá Rolan Kamatz. Era pronunciado no Monte Sinai com Shevá Rolan Kamatz, E-O-A, certo? Então, a palavra Adonai não é com um E assim, esses dois pontinhos. Não é com Shevá, é com Hatef Patá, que é um A, som de A. Então não tem nada a ver dizer que Adonai foi colocado debaixo do nome de Deus. Então não é o que acontece, o nome de Deus não é usado a vogal Patá ou Hatef Patá. Os nomes que você vê aqui, que todos que eu estou passando, são nomes judaicos. Dê uma olhada no detalhe aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Esses nomes, vamos falar sobre os nomes judaicos. Esses nomes são chamados nomes teofóricos, são o nome dos judeus. Os pais colocavam o nome dos seus filhos e colocavam como prefixo o nome da divindade deles, que era Yehová, Shevá Rolan Kamatz, Yeoá. Então eles escreviam assim, olha. E aí você vê o Yod, o E, que é o Shevá, né? E depois o Re e o O lá em cima, que é um som de O. Então Yeho, todos começavam com Yeho. Toda vez que o nome começa com o nome de Deus era Yeho no começo.
E isso sem exceção. Será que se perdeu a pronúncia dos nomes desses homens? Não. Nunca se perdeu, nunca foi controversa. Tanto é que nós tínhamos o texto massorético produzido pela família Ben Asher lá no lado ocidental, que era a região de Tibérias, né, no lado ocidental do Mar Morto. Aliás, do Mar Morto não, do Mar da Galileia, em Israel. E lá eles fizeram um texto e vocalizaram os nomes dos filhos de Israel, sem problema nenhum, do mesmo jeito que foi vocalizado lá na Babilônia, por outra família, né, que também era a família da família Ben Asher, mas era outra pessoa. E ele começou a produzir, não era Avraham Ben Asher, né? Era um outro judeu e outra família, mas eram, aliás, da mesma família, mas separado. E lá eles fizeram um texto com o nome dos filhos de Israel e vocalizaram do mesmo jeito. Ninguém nunca disse assim, olha, qual que é a pronúncia do nome dos israelitas? Não, todo mundo sabia. Hoje, por exemplo, você vai no Ceará, todo mundo fala Francisco. Digamos que perca-se as vogais do nome, mas todo mundo vai saber como que se pronuncia. Francisco nunca vai se perder, porque os pais vão colocar os nomes de Francisco nos filhos durante gerações após geração, por causa até de São Francisco, né? São Francisco deles. A mesma coisa aconteceu com Jeová, ou Yehová, que é o nome de Deus na pronúncia original. Era com Sheva Roland Kamatz. Então, eles colocavam Yeho, Akaz, Yehoaj, Yehotzavad, Yehohanan, Yehoram, e um muito conhecido por nós, que é esse aqui, olha, Yehoshua. Essa imagem, gente, é real, tirado do manuscrito do Códice de Alepo. Você vê esses dois pontinhos que é um E. Então, a metade do nome começa com Yeho. Então, o nome de Deus era Yeho alguma coisa. Nós sabemos que era Vá no final, porque todos os nomes, todos, sem exceção, que termina com Vav e Re, pronuncia-se Vá no final. Quer ver um exemplo? Eva, Gênesis 4:1. Lá fala que Eva deu à luz seu primeiro filho Caim e disse, produzi um homem com a ajuda de Jeová. E o nome Eva, você vê que pronuncia Havá. Sempre quando termina com Vav e Re, todos os nomes sem exceção pronuncia Vá. Então, no caso aqui, o nome dos judeus sempre foi Yehô alguma coisa, quando o nome de Deus, do Deus deles, está no início, como prefixo. Agora, Yahu no final? Yahu não é o nome de Deus. Yahu, você nunca vai ver o nome Yahu sozinho na Bíblia, solo. Por quê? Porque ele é um nome hipocorístico, ele é um nome carinhoso. Como assim? Yahu é a abreviação de Yah com a palavra Hu. Yah é o nome de Deus, Jeová abreviado. Yehová abreviado vira Yah. Pode ver no Êxodo capítulo 15, onde eles cantam a Yah e falam, né, no Salmo também de Hillel, Salmo 140 para frente, 148, eles falam Yah, ou louvai a Já, né? Aleluia, que significa louvai a Já. Já é uma abreviação do nome Jeová. Então, quando você vê Yahu no final dos nomes, por exemplo, o nome Isaías, Yeshayahu, aquele Yahu, ele nunca está no começo, nunca. Ele sempre está no final. E esse final é uma forma carinhosa de dizer Yah é ele, ou em hebraico Yahu. É o mesmo que você falar Marcão, então é um apelido carinhoso. Por isso que o nome Yahu é um nome hipocorístico, é um nome carinhoso para o Deus de Israel. Mas ele nunca aparece no início dos nomes, como por exemplo esses nomes aqui. Todos esses nomes aqui começam com Yehô, Yehô, sempre como prefixo Yehô. Jamais Yehô vai estar no final, né? Yehô está sempre aqui no início, ó. Yehô Hanan, que é o mesmo que Jeoanan. Aqui você vê ó, Yehô Tzadak. Isso aqui é imagens reais. Isso aqui, gente, foi vocalizado. Nós temos manuscrito do século 8 depois de Cristo com essa vocalização. Se alguém falar em prova, cadê as provas? Eu posso apresentar sim, viu? Detalhes que não há dúvida de que realmente era pronunciado com Yehô, com a pronúncia que eu estou dizendo aqui. Veja bem um exemplo aqui que vocês vão ver que há alguma desinformação. Tá vendo esse nome? Yehoá? Aqui é em grego. Tem gente que fala, não, foi os massoretas no século 8, 9, 10 ali que inventaram o nome Jeová. Mas por que então aparece o nome na forma Yehoá no século 2? Aqui nesse papiro, que está no Museu Britânico, esse papiro, Piste Sofia, gente, ele tem o nome na forma Yehoá, em grego. Um texto grego com o nome na forma Yehoá. Então Yehoá não é do tempo dos massoretas, é bem antes. Sem falar nisso que eu acabei de provar, esses nomes, não se perdeu a pronúncia do nome dos filhos de Israel. Essas vocalizações, elas nunca foram questionadas como sendo erradas. Não, sempre todo mundo pronunciou o nome José, aliás, Josué. Josué é pronunciado aqui, olha. Aqui, olha, Yehoshua.
pronunciado Yehoshua. Então, aqui está a transliteração. Aqui é a forma hebraica, com Shevá. Adonai, gente, é totalmente diferente. Adonai é com patá. Adonai é com patá. Então seria Yahoshua. Mas você não encontra Yahoshua. Yahoshua é coisa da cabeça de algumas pessoas de um tempo para cá. Essa imagem é real, é do Códice de Alepo. E tem um manuscrito mais antigo do que o Códice de Alepo. O Códice de Alepo é do ano 930. E eu posso apresentar manuscrito de antes, que tem a forma, dessa forma aqui, Yehoshua. Ou seja, o nome de Deus está aqui como prefixo. Então a ideia de que o nome Yehová, ele é uma invenção tardia, que surgiu na Idade Média, pode apagar tudo isso, está tudo errado. Isso são desinformantes profissionais que estão divulgando isso aí. Eles estão atrapalhando ao invés de ajudar. Entenderam? Eu trago aqui comigo então esse manuscrito, mas acha que é só esse? Esse PGM aqui é o Piste Sofia, papiro grego, do 2º século, que apresenta o nome de Deus na forma Yehová. E não para aqui não, tem outro manuscrito do 2º século, o nome do manuscrito era Na Interpretação. Ele foi citado como tendo o nome de Deus em caracteres em grego na forma Yehoiá. Tá vendo? Então, isso aqui foi até citado por um erudito antiquíssimo, já falecido, Charles William King. Ele, citando livros antigos, mostra isso. Além disso, tem o Logos Hebraicos, do 2º século, também um PGM, entre outros, gente, que apresenta a forma Yehoá. Em grego, você lê com iota, epsilon, ômega e um alfa. Então, a história de que o nome de Deus surgiu bem séculos depois, o nome na forma Yehoá, é fantasiosa, pode esquecer, não tem nada a ver. O nome de Deus ser a transcrição onde pegaram-se as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama. Isso é equivocado, isso é enganoso. O nome Yehová, ele já aparece nos nomes dos judeus, e o nome dos judeus nunca foi questionado, sempre foi os mesmos. A pronúncia dos nomes dos filhos de Israel sempre começou com Yehó, isto é, alguns dos nomes, a maioria deles, nomes chamados teofóricos, sempre quando é com o início do nome de Deus, nesses nomes é Yehó, sem exceção. Quando o nome é início, prefixando é Yehó. Todos esses nomes aqui, ó, que vocês estão vendo. Portanto, dizer que o nome de Deus é uma mistura de Adonai, que foi colocado pelos maçoretas no século 7, século 8 depois de Cristo, entra em conflito com isso aqui, ó. Entra em conflito com isso aqui. Raciocine um pouco, gente, é só usar o raciocínio um pouco. E entra em conflito com manuscritos até mesmo do 2º século. Quem é que diz isso? É eu que estou dizendo? Gente, vamos prestar atenção. Eu citei aqui, olha, Roy Kotansky, premiado no estudo de grego e publicação de artigos em grego, ele fala que encontra o nome na forma Yehová lá no 2º século. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Textos mágicos em semítico e grego. Tá vendo? Bem antigos, né? Ele fala que é algo, ó, muito embora a maioria dos eruditos acredite que Jeová seja uma forma híbrida tardia, ele fala em textos semíticos e gregos, bem antigo, bem anterior, ou seja, do 2º século. Do 2º século, como a prova está aqui, ó. Então pode esquecer, gente, nada de dizer que Yehová surgiu depois. Isso não passa de uma desinformação, que tem sido repetida inclusive pelo canal Teologar, um canal que não está informando, eles não têm informação de ponta e estão desinformando ao invés de informar as pessoas. Esses livros rabínicos que vieram à tona pelo erudito Nehemiah Gordon mostram então que sabemos que a pronúncia original do nome de Deus era Yehová, porque todos esses rabinos de diferentes eras, isso aqui são documentos, não vai dizer assim, é a opinião do rabino, não, do erudito Nehemiah Gordon, não, ele trouxe a lume documentos que não estavam em público, que provam que o nome de Deus era pronunciado com Yehoá. É óbvio que a pronúncia exata, nós não sabemos, porque a pronúncia podia ser que a vogal, a rolam, o O, seria a sílaba tônica, ou quem sabe o Shevá, nós não sabemos, mas que nós sabemos que era essa pronúncia, é evidente. Então, longe de você dizer que era Yahvé, ou Javé, ou Yahu, formas que você não encontra nos nomes teofóricos, esses nomes que eu mencionei aqui, né?
nós encontramos evidência a favor da forma antiga e mundialmente usada Jeová em português, ou Yehová. Tanto faz você falar Jeová ou Yehová, tanto faz. Porque o que importa é você não deixar de usar o nome, né? A pronúncia do nome é importante? Falar o nome é importante. Nós sabemos que o caráter de Deus e o nosso caráter, a nossa postura cristã é importante. Isso é importante. Mas o que não podemos fazer é usar pretextos fajutos para criticar as testemunhas de Jeová com base em desinformação e tentar até mesmo remover o nome de Deus nas nossas versões da Bíblia, sendo que Deus disse em Êxodo 9,16 que quer que o seu nome seja declarado em toda a terra.